E aí, galera do nono A e B do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de História, trataremos da correção do assunto O Mundo Dividido, a Guerra Fria, as páginas 20 a 27. Novamente o assunto, O Mundo Dividido, a Guerra Fria, as páginas 20 a 27, é a nossa correção. Então, vamos nessa, pessoal. A primeira questão. Você já deve ter visto filmes e desenhos representando a chegada do homem à Lua. Mas o que você sabe sobre esse momento histórico para a humanidade? É uma pergunta com resposta pessoal. O que você sabe do acontecimento histórico para a humanidade, que é a chegada do homem à Lua? Você sabe alguma coisa? Se sim, coloque aqui, tá ok? É uma pergunta com resposta pessoal. A segunda questão. Reúna-se com os colegas e pesquisem sobre a origem da NASA, que é uma sigla em inglês para Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, e curiosidades sobre a chegada do homem à Lua, tá certo? Também uma questão com resposta pessoal. Faça uma pesquisa na sua casa com relação à origem da NASA, quando ela foi criada, e algumas curiosidades com a chegada do homem à Lua. Também uma questão com resposta pessoal. A terceira questão. Entreviste pessoas mais idosas da sua família, perguntando quem viu ou ouviu o momento exato em que o homem chegou à Lua. Pergunte também que idade essa pessoa tinha, se viram a chegada pela televisão ou ouviram pelo rádio, e qual foi a sua emoção e das pessoas que estavam ao seu redor nesse momento. Indague, pergunte e questione ainda de que forma esse fato histórico impactou a vida de cada um dos entrevistados. Compartilhe as respostas. Essa entrevista, que é uma pergunta, a terceira questão, é uma resposta pessoal. Pergunta alguém da sua família se, mais velha, claro que a chegada do homem à Lua foi em 69. Sim, como foi para essa pessoa a chegada do homem à Lua? Então, como isso impactou, esse momento histórico impactou a vida dessa pessoa entrevistada, tá certo? Também é uma questão com a resposta pessoal. A quarta questão. Com o auxílio do professor, relembre as principais diferenças entre o capitalismo e o socialismo. No capitalismo, esse sistema é o mais adotado atualmente e está relacionado com o lucro e o acúmulo de riqueza, que são bastante importantes. Então, o capitalismo está relacionado principalmente com o lucro e o acúmulo de riquezas para as pessoas, é individual. Já o socialismo, ao contrário, ele prevalece uma distribuição justa da riqueza produzida. Então, não existe um acúmulo, o lucro para uma pessoa, e sim, no socialismo, a distribuição da riqueza de forma mais justa. A quinta questão. No mesmo ano, ocorreu a Conferência de Potsdam, da qual participaram representantes dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França e da União Soviética. Conforme visto na unidade anterior, o que os países reunidos nessa conferência decidiram a respeito da Alemanha? A resposta? A Alemanha ela seria dividida em 4 zonas internacionais de ocupação, que ficou dividido para uma França, zona francesa, britânica, soviética e norte-americana, dividindo em 4 zonas. A mesma divisão foi feita também para Berlim, a capital que ficou localizada no lado da Alemanha, tá certo? Da Alemanha Ocidental. Então, tanto a Alemanha quanto a capital da Alemanha, Berlim, elas seriam divididas por 4 zonas de influência que ficariam um lado com a administração da França, da Inglaterra, da União Soviética e dos Estados Unidos. Isso também ocorreria com a capital Berlim. A primeira questão. Realize uma pesquisa e escreva a seguir os países que fizeram
parte do Pacto de Varsóvia e os países que faziam parte da OTAN quando elas foram criadas? O Pacto de Varsóvia foi uma aliança militar criada em 1955 pelos países socialistas e seus membros eram União Soviética, Polônia, República Democrática Alemã, que é a parte oriental da Alemanha, sob o regime socialista, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, Bulgária e a Albânia. Já a OTAN é uma aliança militar criada em 1949 pelos países capitalistas e seus membros iniciais eram Estados Unidos da América, a Bélgica, os Países Baixos, Luxemburgo, França, Reino Unido, Canadá, Portugal, Itália, Noruega, Dinamarca e Islândia, certo? A primeira questão, identifique as 3 divisões mostradas no mapa e responda o que elas representam. A resposta? A divisão mostra a separação do bloco socialista e do bloco capitalista, que criou a chamada Cortina de Ferro na Europa, dividindo assim a Alemanha em áreas de influência e também a sua capital, Berlim. A capital também foi dividida da mesma forma, só lembrando, em 4 áreas de influências. Segunda questão, por que na Conferência de Potsdam ficou determinada a divisão da cidade de Berlim? Explique qual a importância dessa cidade após o fim da Segunda Guerra Mundial. A resposta? Berlim, além de ser a capital, era também a principal cidade alemã. Ela era o centro do poder político do país e a divisão foi realizada porque ambos os lados, tanto os Estados Unidos da América quanto a URSS, não queriam que o outro dominasse por completo a capital. Então ninguém queria ceder. Então, da mesma forma que foi dividida toda a Alemanha, foi dividida também sua capital em 4 áreas de influência, porque ninguém queria ceder para o outro, para o rival, a capital Berlim. A terceira questão, avalie de que maneira essa divisão da Europa em bloco socialista e bloco capitalista contribuiu para o início da Guerra Fria. A resposta? Essa divisão em blocos político-econômicos deixou o mundo em um permanente estado de alerta em relação ao perigo de explodir uma nova guerra, como as guerras mundiais anteriores. Esse período ficou conhecido, denominado a Guerra Fria. A primeira questão, você já tinha ouvido falar dessa polêmica envolvendo a construção de um muro no México? Descreva o que você sabe sobre essa questão. Gente, já essa primeira questão é uma questão com resposta pessoal. Com relação à temática muro, a construção do muro no México, você já ouviu falar da construção desse muro? Porque ele faz uma analogia com a construção do muro de Berlim. Então você já ouviu falar da construção desse muro, tá certo, no México? A segunda questão, compare a construção do muro de Berlim com o muro dos Estados Unidos da América. Aponte semelhanças que as medidas apresentam. A resposta é uma resposta pessoal, porém, vocês, alunos, devem notar que o muro se insere em ambos os casos. Então, existe a presença do muro em ambos os casos. E ele separa a questão de uma disputa política, ideológica e socioeconômica. A terceira questão, qual é a sua opinião sobre a construção do muro entre Estados Unidos da América e o México? A construção de muro promove a paz e a justiça social? Justifique sua resposta. Em sua opinião, justifique sua resposta. É uma resposta pessoal, tá certo? E nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direct para Prof. George Ribeiro. Eu espero que vocês tenham compreendido o início desse assunto, a Guerra Fria. Bye bye, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!